Bem-vindos ao terceiro episódio de Flores na Perfumaria. No episódio 1, eu falei das rosas. No episódio 2, falei do gerânio, a rosa masculina. E hoje eu vou falar de uma nota que, apesar de ser floral, ela tem um caráter mais polvoroso, mais fechado e mais adocicado. Estou aqui com uma representante das 400 espécies do gênero viola da família das violáceas. Uma violeta roxa. Essa violeta não tem cheiro, mas as violetas que eu vou comentar têm cheiro sim, são dois tipos. Mas antes disso, a vinheta. Nativa da Europa e da Ásia, as violetas florescem na primavera, nas bordas das florestas e das clareiras. As violetas não gostam de luz direta, por isso que elas ficam sempre embaixo de uma sombra. O perfume delicado e sutil das flores de violeta era muito apreciado na época vitoriana. A época vitoriana é a época em que a Rainha Vitória era a regente do Reino Unido. Foi nessa época que a Inglaterra se tornou a maior potência da Europa e se autodenominou Império Britânico. As violetas eram vendidas como buquê e eram associadas à realeza. O maior fornecedor de violeta era o sul da França. Como a violeta era uma flor de corte, eles desenvolveram uma que tinha uma haste de 4,5 centímetros, assim era mais fácil de fazer os buquês de violeta. Em 1898, era muito difícil não achar uma janela na cidade de Paris que não tivesse um vasinho de violeta. 6 milhões de buquês de flores eram vendidos anualmente na cidade de Paris e o perfume era percebido na cidade. A violeta mais cultivada no sul da França era a qualidade de Parma. Mais uma vez teve um problema com o cultivo da violeta de Parma e ela foi substituída pela viola odorata, ou a violeta odorata, mais resistente, e até hoje é a qualidade que é produzida nessa região. A água de violeta era muito apreciada na Inglaterra, mas era cara, e poucas pessoas tinham acesso. Mas em 1893, dois cientistas, analisando a pomada de íris, identificou a ionona e sintetizou a ionona alfa. E a partir desta data, os perfumistas tiveram a possibilidade de recriar o cheiro da violeta e democratizar essa fragrância. E todo mundo ter acesso a esse perfume delicado, sutil, polvoroso, adocicado com um toque frutado. A violeta tem uma impressão um pouco de rosa e framboesa também. Na sequência, a metilionona também foi sintetizada. A ionona alfa, a ionona beta, a ionona pura são notas mais delicadas, mais relacionadas com a violeta. E a metilionona é mais intensa, lembra mais a íris, tem uma nota, uma impressão amadeirada. Dentro desse universo de notas, digamos, violáceas, então eu tenho as iononas, eu tenho as metiliononas. Tenho também, como eu citei, a íris. Eu fiz um apanhado de um vídeo que eu fiz sobre a íris, eu vou mostrar para vocês. A flor de íris quase não tem perfume. A gente vai usar a raiz da planta para poder produzir o óleo essencial ou a pomada de íris, que é um dos ingredientes mais caros da perfumaria. Na verdade, essa raiz é uma continuação do caule. Ela é cortada da flor, descascada, lavada e fatiada e colocada ao sol para secagem natural. Limpas e secas são acondicionadas em caixas de madeira e mantidas num lugar seco, livre de insetos, com temperatura controlada, onde vão dormir por 3 anos. E é nesse período que as raízes vão desenvolver seu aroma. A raiz fresca não tem cheiro, é quase inodora. Passado esse período, as raízes são pulverizadas para poder passar por um processo de destilação por arrasto de vapor. O produto dessa destilação é um óleo essencial que a temperatura ambiente tem uma aparência cerosa. É o óleo essencial de íris ou a pomada de íris ou a manteiga de íris, como também é conhecida. Perceberam como é preciso tempo e dedicação para poder trabalhar com essências naturais? A violeta e a íris fazem parte desse universo também de notas polvorosas. Sobre rosas e violetas. Faz 31 anos que Tresor foi criado. E essa combinação de iononas
com edione, com flores, com uma nota de damasco e rosa, virou um clássico. É uma criação da Sophia Grossman, da IFF. Em Tresor a gente tem a presença de damasconas, são moléculas que foram sintetizadas pela Firmenich e elas trazem uma impressão de um damasco açucarado, não a fruta, mas uma compota. Quando Sophia Grossman criou Tresor, ela foi chamada de o Picasso da perfumaria, porque ela fez uma fragrância que não obedece àquela estrutura de pirâmide. É como um quadro de Picasso que ele vira de cabeça para baixo. Então, quando a gente abre o frasco e começa a sentir a fragrância, já se percebe essa nota rosada combinada com nota de madeira macia e aveludada e um toque de damasco, de apricot. Tresor é um clássico moderno. Essa estrutura criada por Sophie Grossman é como se fosse um cubo de gelo, sabe? Que vai se dissolvendo, mas não perde a forma. Vai irradiando essa rosa com violeta, damasco, sândalo, ionona mesclada com vanila, musk, ambarada. Pouco se modifica. Eu combino bastante essas notas de ionona com notas de musk, notas de madeira com notas de vanila, para poder trazer substantividade nas fragrâncias para amaciante. O perfume conta a qualidade de um produto. Eu uso um amaciante para soltar as fibras do tecido e para minha roupa ficar mais macia. E as pessoas querem que o amaciante cheire 30 dias depois de lavado na gaveta. E combinando essas notas eu realmente tenho esse efeito. Às vezes a roupa cheira tanto que você não precisa nem usar perfume, você já fica com um cheiro de fofinho. As folhas de violeta são um caso à parte. Eu vou comentar sobre elas, apesar de que elas não cheiram flor. Elas têm um cheiro verde. A partir das folhas da violeta odorata, eu consigo extrair o absoluto de violeta por extração com solvente volátil, que me lembra pepino, floral, macia, tem alguma coisa de musgo. Tem uma conotação verde, faz parte da palheta de notas verdes, as folhas de violeta. Para você ver como nem todas as flores cheiram a flor. E para finalizar, salada de amores perfeitos ou violetas açucaradas. As flores de violeta são comestíveis. O seu sabor doce e delicado que lembra framboesa é uma iguaria muito apreciada na França. É um luxo decorar pratos com as flores, gelo, saladas, mas antes verifica se você pode comê-las, porque às vezes tem agrotóxico e se essa espécie é comestível. E divirta-se.